retornou essa semana, que alegria! Pra última temporada, que não é tão alegre. Bom, a estreia, ela foi uma estreia dupla, né? Foram os episódios Loser Like Me e Homecoming. Então, eu não vou separar exatamente assim os dois episódios, tipo, falar de um e falar de outro, porque como eu vi os dois um em seguida do outro, assim, então tá tudo meio que misturado na minha cabeça. Se eu tentar colocar em ordem cronológica, eu não vou conseguir, então eu sugiro que pra vocês continuarem assistindo esse vídeo, vocês estejam sentados, bem dormidos e com muita paciência pra gente conseguir organizar as coisas aqui. Eu confesso pra vocês que quando eu vi o primeiro episódio do Retorno de Glee, eu fiquei meio assim decepcionada. Mas esse é recém o segundo Papo Glee, que tá todo mundo empolgado com a última temporada. Eu não quero chegar, sentar aqui e só reclamar da série. E daí eu já tava meio que sofrendo com isso, vendo o episódio, vendo, que merda, vou ter que criticar um monte de coisa, porque olha só as merdas que estão acontecendo. Daí veio o episódio 2, Loser Like Me, e não, Homecoming, ó, já comecei a confundir as coisas. É melhor eu não tentar rotular os... Viu? Por que eu não vou separar por episódios? Porque eu já tô me confundindo e o vídeo mal começou. Mas quando veio o segundo episódio, daí eu fiquei mais empolgada. Daí eu fiquei feliz, assim. Então, pra mim, a gente podia praticamente excluir o episódio 1 e pular direto pro 2, porque o 2 foi pra mim um episódio legal, o episódio que valeu, o episódio que realmente trouxe a sensação que a gente precisava com o Retorno de Glee. Mas, como o episódio 1 teve coisas essenciais pra gente contextualizar o que andou acontecendo na série nesses atos aí, então a gente vai comentar esse primeiro episódio e do segundo tudo ao mesmo tempo. Gente, eu não sei como é que vocês são com spoilers. Eu não tenho o hábito de, tipo assim, entre uma temporada e outra, ou entre um episódio e outro, ficar procurando o que vai acontecer. Então, às vezes, eu confesso pra vocês que nem promos eu assisto, assim, eu não costumo assistir as promos de um episódio pra outro, porque eu gosto de pegar e abrir um episódio, assim, de coração aberto, pronta pra ver o que a série vai me mostrar. Porque o que acontece? Às vezes eu me irrito com alguma coisa que aconteceu na promo, e daí eu já passo uma semana irritada esperando o que vai acontecer. Então eu prefiro não ser assim, eu prefiro estar sempre de braços abertos esperando uma nova cagada do Ryan Murphy. Mas tudo bem. Primeira coisa que eu quero falar sobre esses episódios, sobre a estreia de Glee, é sobre a Rachel. Fernanda, você não tem que priorizar a Rachel porque apesar dela ser protagonista, ela não é a única personagem da série. Sabe que isso foi uma coisa que vários fãs de Glee me disseram quando ficaram sabendo que eu iria gravar vídeo sobre Glee, pra eu não focar só na Rachel, então não se preocupem, eu não vou fazer isso. Mas como o episódio começa com a Rachel e querendo ou não, gostem ou não, ela é a protagonista, eu vou começar falando dela. Quando o episódio começou e eu vi que ela ia voltar pra Ohio, porque tipo tinha tudo dado errado dela ia voltar a ser pra liderar o Glee Club em, tipo, lá em Lima, eu fiquei, assim, sinceramente decepcionada, irritada e uma série de sentimentos, assim, meio bizarros. Porque isso me incomodou em 1 milhão de coisas, começando pelo fato que, assim, a Rachel, ela foi uma personagem que ela sempre teve 1 milhão de planos, sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito focada nos planos dela e desde lá da primeira temporada, desde o primeiro episódio, desde o piloto da série, a gente sempre viu que a Rachel tinha um sonho de ir pra Broadway, ir pra Nova York, ir estudar na NIADA e etc. E dela consegue tudo isso, daí ela perde essas coisas, porque acontece um monte de merda lá que não cabe a gente fala agora porque todo mundo assistiu o resto da série, mas acontece aquele monte de coisa, ela perde as coisas, daí ela resolve simplesmente aceitar que isso aconteceu na vida dela e voltar pra Ohio e ser professora e líder do Glee Club. Isso me incomodou pelo fato que me pareceu o seguinte no primeiro episódio, quando eu comecei a assistir, que o Ryan Murphy, ele tava meio que tipo assim, reciclando a storyline que ele tinha criado pro Finn e colocando essa storyline pra Rachel, só que tipo são dois personagens com, né, personalidades e ambições completamente diferentes, então isso tava ficando tosco, até porque tipo essa decisão, ela tinha tudo a ver com o Finn, até porque ele não tava tipo tomando a decisão de assumir o Glee Club porque tudo deu errado na minha vida, essa é a última opção que eu tenho, então eu vou fazer isso. Não, ele tava fazendo isso porque ele achava que era o certo pra vida dele, porque ele tinha realmente essa vocação de inspirar as pessoas, que nem o Mr. Shu tem, então ele tava fazendo isso de corpo e alma, assim, porque era algo que ele acreditava que ele ia fazer uma diferença para aquelas pessoas tomando aquela decisão. E a Rachel nunca teria optado por isso se as coisas não tivessem dado errado na vida dela. Se a série dela lá, que, né, que foi uma bosta, né, That's So Rachel, That's So uma merda, né, porque, coitada. Mas se aquilo ali tivesse dado certo, ela não teria voltado pra Lima. Então, tipo assim, aquilo ali é total uma segunda opção da vida dela. Então aquilo ali me irritou muito porque, sei lá, tipo, destrói tudo que a série construiu sobre a personalidade dela. No segundo episódio, a gente já teve, tipo assim, nuances dela falando, assim, explicando que aquilo ela tá, tipo assim, dando um tempo porque ela tá, tipo, muito abalada com o que aconteceu com a carreira dela, então ela vai
tomar esse tempo com o Glee Club pra se inspirar de novo e daí voltar pros sonhos dela. Então daí beleza, daí eu aceitei, tá? No início eu tinha ficado irritada, mas depois que deram então essa explicação, costuraram dessa forma, que é essa a decisão dela, então daí eu entendi. Porque daí tem uma série, sei lá, de explicações que podem, tipo, ser dadas pra então ela ter tomado essa decisão, já que ela não vai ser permanente. Se ela fosse permanente seria muito tosco. Mas não sendo uma coisa que ela vai fazer pra poder então recomeçar a vida dela do zero, então eu acho que é muito legal, porque ela vai estar, tipo, voltando às origens dela, que foi como ela começou a conquistar tudo, então ela pode estar querendo sentir isso de novo, já que ela vai recomeçar pra poder, tipo, ver de onde ela vai recomeçar os passos dela agora. Pode ser uma forma de homenagear o Finn, né, já que era isso que ele queria fazer. Então ela, tipo assim, pra honrar a memória dele, ela não vai deixar o Glee Club ser terminado, então ela vai assumir isso pro Glee Club voltar. E também é uma metáfora, eu acho, pra série em si, né, tipo, a série em si tá recomeçando depois de uma grande perda, então eu acho que isso também são análises bacanas. Então uma vez que, tipo, a gente enxerga dessa forma, eu acho que até fica coerente o que a Rachel fez. Bom, outra coisa que aconteceu foi que o Kurt e o Blaine, eles terminaram, e daí o Kurt, ele resolveu que ele também ia voltar pra Ohio e que o Blaine ia namorar o Karofsky. Isso foram mais duas coisas que eu não gostei. À medida que vocês forem me conhecendo episódios, vocês vão ver que eu sou uma pessoa sazonal e bipolar, tá? Horas eu amo uma coisa, horas eu odeio, e isso acontece às vezes, tipo assim, nos 40 minutos do episódio, que foi mais ou menos o que aconteceu com isso. O Kurt era outro que tinha grandes sonhos, tá? Então, tipo, também achei meio nada a ver ele pegar e voltar de Nova York, porque todo mundo saiu de Nova York, porque afinal, tipo assim, os sonhos dele são independentes de outras pessoas. E o Kurt, ele construiu uma, sei lá, uma identidade ao longo da série em que ele queria ser independente, até pelo fato que ele lutou tanto contra o bullying e, tipo, quis se provar tanto no Glee, que ele podia pegar os solos, que ele podia ser o principal, que ele não era diferente porque ele era gay. Ele foi, sabe, foi um dos primeiros personagens que usaram pra tentar mostrar uma independência, e daí, tipo, porque os outros foram embora, ele também foi. Eu achei isso meio, assim, meio blé, tá? Não tenho muitas palavras pra descrever isso. Mas aí, depois que, tipo, que ele já tava lá, daí tudo bem, daí eu acho que até convence, porque vai ficar legal a situação dele, da Rachel, dirigindo o Glee Club. Mas eu vou entrar nesse mérito depois. Daí o Blaine foi namorar o Karofsky. Eu tenho duas leituras sobre isso. Uma leitura, que é a mais realista e a mais provável, tá, que a gente vai fazer, é que o Ryan Murphy, ele tava, tipo assim, com preguiça de achar a outra pessoa pro Blaine ter namorado. Como é a última temporada, ele tava, assim, também com preguiça de colocar mais um personagem. Daí o Sebastian, que é, tipo, que seria alguém bom pra esse plot, não pode estar na série, porque agora ele virou Flash, né? Então daí ele pegou, quem é um personagem gay aí que eu posso preencher pra entrar no meio e fazer um triângulo amoroso? O Karofsky. Daí ele foi lá e colocou o Karofsky. Porque eu acho que é meio claro, assim, que eles separaram Clay, porque já que nós não temos mais o casal principal, que era Finn e Rachel, eu acho que os romances dessa temporada vão se focar em Clay e em Britannia. Mas Britannia a gente ainda não teve muito nesse episódio, mas acho que a gente vai ter nos próximos. Mas enfim, ele começou introduzindo a história de Clay, e daí, tipo, uma leitura que foi isso, né? Ele tava meio com preguiça e usou o Karofsky, que já era o personagem que tava lá pra preencher um buraco. E existe uma outra leitura mais complexa do que pode ter acontecido, mas que, se a gente quiser, assim, ficar mais tranquilo pra dormir de noite, daí a gente pode pensar isso. Eu gosto de pensar isso. Eu gosto de pensar que inconscientemente, como diria Freud, a louca que cita Freud num vídeo sobre Glee. Mas calma, eu tenho uma teoria. Eu acho que inconscientemente o Blaine, ele ficou muito magoado, muito bravo pelo que o Kurt fez de ter terminado com ele, depois que ele fez aquele baita pedido de casamento, depois deles terem tido um relacionamento, tal, isso, aquilo, ele ficou magoado. E daí, por mais que ele não conscientize isso na mente dele, ele queria de alguma forma magoar o Kurt, né? Porque, tipo, o ser humano, ele é louquinho, as pessoas fazem isso, mesmo que não seja assim conscientemente, eu vou machucar aquela pessoa. O nosso inconsciente, ele trata de fazer isso pela gente de um outro jeito. E como o Karofsky foi uma pessoa que machucou muito o Kurt, fez muito bullying com ele, é um trauma na vida do Kurt, a quem o Kurt ajudou depois, então, tipo assim, foi uma pessoa que fez mal pro Kurt e que o Kurt, ele perdoou e ajudou essa pessoa de diversas formas. Então, quem é a pessoa que mais abalaria o Kurt se o Blaine ficasse junto? Seria o Karofsky, então, por isso que no inconsciente do Blaine ele foi lá e ficou com o Karofsky.
Então, se a gente quiser, tipo assim, né, não pensar que o roteirista não tava com preguiça de escrever esse plot, a gente pode pensar dessa forma, é uma forma que me tranquiliza, eu prefiro pensar assim, tá? Então, pra mim, foi isso que o Blaine fez. Daí nós tivemos a Sue Sylvester querendo destruir o Glee Club. Gente, tem gente que diz assim, ah, porque esse plot ele já existiu, isso é chato, isso já cansou, isso já aconteceu 1000 vezes. E a minha opinião sobre isso é, foda-se. Gente, eu acho que tá muito claro que o que Glee tá tentando fazer nessa última temporada é criar um clima de nostalgia. Afinal, é a última temporada, teve, né, tragédias que aconteceram ao longo da série. Então, eles querem, tipo assim, sei lá, reconquistar os fãs que se perderam, tipo, ou deixar os fãs mesmo com essa sensação de que, tipo, foi uma coisa boa na vida de todo mundo. Então, eles estão tentando recuperar aquilo que conquistou as pessoas, né? E uma dessas coisas, inevitavelmente, é a Sue querendo destruir o Glee Club. Então, sinceramente, pra mim, não importa o quanto reciclado e o quão repetitiva seja esse plot, pra mim sempre vai ser um dos plots mais engraçados da série, porque a Jane Lynch é incrível. Então, quando ela chegou lá falando na cara da Rachel e do Kurt que ela ia destruir o Glee Club e fazer da vida deles um inferno, eu já tava me cagando de rir, porque eu acho muito legal esse plot. Mas eu confesso que eu vou ficar decepcionadíssima se pelo menos em um episódio dessa temporada a Sue não chamar o Kurt de porcelana e fizer uma piada sobre os gnomos que moram no cabelo do Will Schuester. Mas basicamente o que a gente pode concluir tipo, do primeiro episódio da estreia é que eles quiseram criar esse clima de nostalgia. Só que as historinhas, assim, os plots e tipo, os diálogos, eu não sei, as coisas que aconteceram eu achei elas meio chatas, assim. Então eu tava olhando, eu tava meio com preguiça, tipo assim, ai que saco, eu poderia estar fazendo outra coisa em vez de estar assistindo isso. E daí eu fiquei decepcionada porque, que merda, é a última temporada, eu queria gostar dessa temporada, eu queria me empolgar com essa temporada e não estou conseguindo fazer isso. Mas aí o segundo episódio ele mudou completamente, assim, o segundo episódio eu acho que foi super empolgante. O que eu achei legal em relação, tipo, do segundo episódio é que o segundo episódio eles não me convenceu mais, assim, das coisas que estavam acontecendo. Porque o primeiro episódio, beleza, a gente entende que eles querem contextualizar que, tipo, vai ser uma coisa nostálgica na temporada. Agora ele não, sei lá, não convence muito. A gente fica se perguntando por que aquelas coisas estão acontecendo. Tipo, por que a Rachel ia voltar pra Ohio? Por que o Kurt ia atrás dela? Por que o Blaine namoraria o Karofsky? Daí a gente não se concentra no que de fato está acontecendo, porque o episódio foi chato. O segundo episódio, ele conseguiu nos conquistar de outras formas. Então a gente para de se questionar o porquê das coisas, pelo menos comigo foi assim. Eu parei de me questionar por que determinadas coisas estavam acontecendo para simplesmente aproveitar o episódio porque estava divertido, sabe? Num primeiro momento porque trouxe, tipo, a turma antiga de volta, sabe? Tava o Puck, tava a Queen, tava a Santana, tava a Brittany, tava a Tina, tava o Art, tava todo mundo que foi com quem a gente aprendeu a amar a série. E só isso já dá um clima que eu acho que é, tipo assim, mágico comparado ao primeiro episódio que não foi. Segundo, tipo, apresentaram os novos personagens, apresentaram os novatos, que pra mim os novatos dessa temporada que estão 1 milhão de vezes melhores que o da quarta temporada. Não que eu não goste da Marley, do Jake e do Ryder, mas tipo assim, eu gostei muito mais dos de agora porque eles são mais originais. Era uma reciclagem assim meio chata. Agora esses novatos, eles passam uma coisa muito mais legal. O Roderick, a forma como encontraram ele, tipo assim, gordinho, cantando com fone, e tipo assim, ele gosta de jazz, de umas coisas assim super clássicas, sabe, que combinam com a personalidade dele, e ele era uma voz que tava cantando, vinha do ar-condicionado, daí tipo a Rachel tava louquinha procurando, daí o Sam já achou que era um problema no ouvido, daí todos vão procurar ele, se empilham numa cadeira pra escutar a voz que vem do ar-condicionado, daí encontram ele na biblioteca e cercam ele, daí ele acha que vai apanhar, tipo, daí começam essas situações absurdas, que isso é Glee, sabe? Glee não precisa ter um roteiro maravilhoso. Se criar uma situação absurda, tipo como foi a Brittany aquela vez seguindo uma coisa de cereais no chão, são situações absurdas que, tipo assim, a gente sabe que não vai acontecer na vida real, mas que o jeito que constroem é legal, é engraçado, é fofo, sei lá, e daí nos prende por isso. Tipo, esse segundo episódio me prendeu em função de cenas como essa. E eu adorei o Roderick, adorei a Jane, adorei o plot que era pra ela ser dos Warblers, mas daí não aceitaram ela, depois mesmo dela ter feito uma baita de uma performance, daí ela pegou e foi pra, tipo, McKinley, que daí isso era óbvio que ia acontecer, né, e daí, até porque a Rachel ajudou bastante ela, eu achei que ela super tem um carisma, assim, e acho que ela vai fechar bem com, musicalmente falando, com o Roderick, porque ela tem uma voz bem clássica pra acompanhar ele, eu acho, nesses estilos tipo jazz e etc, então acho que eles ainda vão
voltar com essa coisa de pegar músicas mais antigas. E daí tem os James McCarthy, que eu acho que eles vão ser engraçados, assim, não deu pra sentir muito deles, que a gente teve cenas curtas com eles, assim. Mas eu acho que eles vão ser, tipo assim, uma coisa meio Britney, meio não, assim, não sei, não tenho muita opinião sobre eles ainda. E daí tem o outro loirinho lá, que eu me esqueci o nome, tá? Mas tudo bem, vocês não vão me julgar por causa disso, porque é o primeiro episódio. Ou vocês vão, não sei, tanto faz, se quiserem me julgar, me julguem. Mas eu me esqueci o nome dele, mas ele também apareceu muito pouquinho, não deu pra ter uma noção ainda do que vai acontecer. Mas acho que vai ser uma coisa meio punk, assim, ele odeia o Glee Club e daí depois ele vai gostar. Mas ainda assim, eu acho que... não sei, eu gostei, eu simpatizei muito com eles. Talvez só porque eu esteja vendo já com um coração mais aberto, assim, porque é a última temporada e eu quero muito gostar da temporada, mas eu gostei bastante desses novatos. Acho que o plot da Rachel e do Kurt competindo com o Blaine e com o Mr. Schue entre os Glee Clubs ali, eu acho que vai ser um plot legal, vai ser um plot divertido, porque eles combinaram que não vai ter espionagem, não vai ter isso, não vai ter aquilo, e tá na cara que vai ter, e que vai dar umas tretas, e que a gente vai rir, eu espero que isso aconteça. Eu acho que vai ser legal pra ser eu acho que a sexta temporada vai criar nesse negócio de competição uma coisa bem clichê, assim, mas aquele clichê que é gostoso de assistir, acho que, vai ser uma coisa que não vai dar certo, daí o Mr. Schue vai ficar com pena do Glee Club e vai sentir saudade, daqui a pouco vai querer voltar pra lá ou não, não sei. Acho que vai acontecer umas coisas assim que eu acho que vão ser até, digamos assim, um pouco previsíveis, mas acho que a gente vai conseguir aproveitar bastante. E a performance de Home do final eu acho que ficou incrível, porque me trouxe essa sensação de nostalgia. Sabe, tudo aquilo que eles quiseram criar na primeira parte da estreia, que não conseguiram, foi dar esse clima de nostalgia, essa música pra mim, ela representou isso, sabe? Quando o episódio terminou, eu realmente terminei com uma sensação assim, que bom que no fim, dentro de todas essas merdas que Glee teve, eu não larguei a série, que bom que eu continuei assistindo e que bom que eu vou poder assistir essa última temporada, porque eu acho que vai ser muito legal. E daí eu já terminei o episódio com vontade de ver o próximo e com vontade de chorar, porque vai acabar. Então, beleza, se a função era pra ser essa, se cumpriu. Outras performances do episódio que eu acho que dá pra destacar é Let It Go e Take On Me, porque eu acho que, isso representou na estreia outra coisa que eu acho que tá sendo recuperada, assim, da primeira temporada, que é o fato de equilibrar bem músicas atuais com músicas antigas, né? Então eu acho que tem essa música mais de época, assim, que é Take On Me, que tá bem, ainda fez uma homenagem ao clipe original, com as roupas, etc, aquele clima bem oitenteiro, assim, e Let It Go, que é uma música super atual, que fez um baita sucesso agora. Eu gostei um monte dessas duas performances, então em termos de musicalidade eu fiquei bem feliz com o resultado que a gente teve nessa estreia de Glee. Eu vi, assim, pelos comentários no Twitter, etc, que teve muita gente que não gostou da performance da Lia cantando Let It Go. Eu sinceramente não entendo porquê, eu gostei bastante. A Fernanda, mas ela não cantou tão bem quanto a Idina Menzel. Gente, nem a Idina Menzel canta tão bem quanto a Idina Menzel, porque a Idina Menzel cantou ao vivo no Oscar, e daí também caíram de pau em cima dela porque ela não tinha ficado tão bom. Então paciência, galera, tá? Não tô vendo maracujina, relaxem, a temporada recém começou e quiseram homenagear uma música que foi sucesso pra caralho nesse último ano, e eu acho que a Lia, sei lá, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que qualquer coisa que a Lia cante fica bom. Eu gostei da versão dela, e beleza, e gostei de Take On Me por causa disso, de ter contextualizado uma música mais antiga, mas pra não ficar só nessas coisas de hoje. Então é isso, pessoal, eu acho que hoje eu fico por aqui. Como vocês podem perceber, os vídeos dos episódios eles ficam longos, tá? Porque eu gosto de falar bastante. Esse talvez fique um pouco mais porque foram 2 episódios. Se eu esqueci de falar alguma coisa que vocês gostariam de ter ouvido, desculpa, eu também me perco, né, em tudo que eu tenho que falar. E me deem um feedback de o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês gostariam de ver nos próximos. Tá legal assim? Vocês querem que eu continue falando bastante dos personagens, do roteiro? Falei pouco, sei lá, das performances musicais, vocês querem focar um pouco mais nisso? Me falem o que vocês acharam, o que vocês gostariam que eu fizesse. Eu posso responder perguntas se vocês quiserem, perguntar coisas, não necessariamente a minha opinião, mas, sei lá, coisas sobre a série em geral, ou sobre os personagens, não sei. Se vocês quiserem perguntar ou comentar coisas, eu posso responder essas perguntas e comentar alguns comentários. Comentar alguns comentários é ótimo, mas dissertar sobre alguns comentários, que eu vou selecionar alguns na página da Glee Memes e outros no YouTube.
E daí me digam se querem que eu fale mais dos personagens, mais das performances. Tô aqui pra fazer esse programa pra vocês. Gente, se vocês não são inscritos no canal do Aula Desfocado, cliquem no logo do canal aqui em cima e se inscrevam. Se vocês não estão assistindo no YouTube e não conseguirem clicar nesse link, vocês estão assistindo na página da Glimemes e o link do canal vai estar na descrição do vídeo. Então vocês podem clicar ali e acessar e se inscrever. Não deixem de curtir a página da Glimemes, não deixem de curtir a página do Aula Desfocado e também não deixem de acessar o site auladesfocado.com.br para conferir tanto as reviews de Glee também, que não sou eu que escrevo, é a Bianca Napp que escreve, então vocês podem conferir as reviews dela também semanalmente e mais reviews de mais 40 séries que a gente tem no site. Muito obrigada por terem assistido essa segunda edição do Papo Glick e semana que vem eu volto para falar sobre o terceiro episódio. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês!